Vamos mergulhar nos últimos e dramáticos dias da Primeira República Brasileira. Um momento em que uma ferramenta constitucional, o chamado Estado de Sítio, se tornou a última cartada para manter um presidente no poder. Uma cartada que, como vamos ver, falhou. E para entender esse colapso, a nossa análise se baseia totalmente na pesquisa de Antônio Gasparetto Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A pesquisa dele foi publicada na revista acadêmica Aidos e é ela que nos dá um mapa desse momento tão importante da nossa história. Com essa base sólida, a gente pode ir direto ao ponto. E toda essa história já começa com uma pergunta bem provocadora. Será que uma democracia deveria ter um mecanismo legal para suspender a si mesma? Uma espécie de botão de desligar para ser usado em emergências? Pois é, na Primeira República, esse botão de desligar tinha nome: Estado de Sítio. Basicamente, era um instrumento jurídico extremo que colocava a Constituição em pausa. Direitos e garantias eram suspensos para concentrar um poder gigantesco nas mãos do presidente. Pensa nisso como um modo de crise com regras totalmente próprias. A palavra-chave aqui deveria ser excepcional, né? Mas olha só esse número. Quase 20% de toda a Primeira República foi vivida sob estado de exceção. Isso dá quase 8 anos, num período de 41. Ou seja, de excepcional, essa medida tinha muito pouco. Era quase rotina. Para a gente entender como essa ferramenta acabou levando ao colapso de 1930, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o que era a República em Sítio. Depois, a gente mergulha na explosiva década das revoltas. Aí, vemos como se formou a aliança contra o presidente, o clímax com a defesa derradeira de Luiz e, por fim, o desfecho em um fim irônico. Então, vamos começar pelo básico. O estado de sítio não era só uma resposta a crises, não. Ele era, na verdade, uma ferramenta de poder, essencial para manter as oligarquias que mandavam no país no controle da situação. E o fascinante é como isso era percebido na época. Um cônsul inglês chegou a descrever o estado de sítio como uma licença de corso para os presidentes, basicamente transformando eles em monarcas temporários. Era o jeito que o sistema tinha de alinhar o Brasil legal, o que estava no papel, com o Brasil real, cheio de conflitos. E esse alinhamento, geralmente, era na base da força. E isso nos joga direto nos anos 1920, uma década que foi uma verdadeira panela de pressão. Por todo lado estouravam revoltas militares lideradas por oficiais jovens, os famosos tenentes. E a resposta do governo era sempre a mesma: acionar o estado de sítio. E o detalhe é que, até então, essa resposta funcionava perfeitamente. O padrão fica bem nítido nessa linha do tempo. Em 1922, tem a Revolta dos 18 do Forte, no governo Pessoa. Em 24, um levante ainda maior, já com Arthur Bernardes na presidência. E a consequência disso tudo? Quase 4 anos seguidos de estado de sítio e repressão brutal. O governo do Arthur Bernardes, em particular, foi implacável. O clima político ficou tão pesado, tão sufocante, que o deputado Muniz Sodré achou a expressão perfeita para descrever aquilo: uma atmosfera de chumbo, com perseguições e prisões arbitrárias para todo lado. Então a lição que ficou dessa década era bem clara, e esse é o ponto central. Para os presidentes antes de Washington Luiz, o estado de sítio era uma arma brutal, sim, mas funcionava. Eles esmagaram as revoltas, terminaram seus mandatos e, basicamente, empurraram o problema e a própria ferramenta de repressão para o colo do presidente seguinte. E esse presidente seguinte era justamente Washington Luiz, o protagonista da nossa história. Ele herda essa ferramenta de poder que já tinha sido testada e aprovada, mas ele não herda a mesma sorte. O cenário político estava prestes a virar de cabeça para baixo e parte da culpa era dele mesmo. O que se forma, então, é uma tempestade perfeita. Washington Luiz até tenta começar de um jeito mais brando. Só que aí ele comete um erro político que seria fatal. Ele quebra a famosa política do café com leite, aquele acordo de revezamento de poder entre São Paulo e Minas, e indica outro paulista para a sucessão. Foi o estopim. As oligarquias de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba se juntam na Aliança Liberal. E numa virada de roteiro impressionante, os tenentes, que antes eram inimigos do sistema, agora se juntam à conspiração para derrubar o presidente. Sentindo que o cerco estava se fechando, Washington Luiz usa outra arma, antes mesmo do estado de sítio: a Lei Celerada. Na prática, era uma lei de censura à imprensa e de proibição de reuniões. Uma tentativa de calar a oposição que não parava de crescer. Mas não adiantou, a conspiração já estava prestes a virar uma revolução armada de fato. E é aqui que a gente chega no clímax, a jogada final e desesperada de Washington Luiz para tentar salvar não só o seu governo, mas toda a estrutura da República Velha.
3 de outubro de 1930. A Revolução explode no Rio Grande do Sul e, como um rastilho de pólvora, vai se espalhando pelo país. A reação do presidente é imediata, radical, e vai muito além de qualquer coisa que os presidentes anteriores tinham ousado fazer. Ele joga todas as fichas na mesa com um pacote de 4 medidas extremas. Primeiro, decreta estado de sítio no país inteiro, uma coisa inédita, total. Segundo, impõe um feriado bancário para evitar o pânico financeiro. Terceiro, convoca os reservistas do Exército para a guerra. E quarto, consegue um crédito extraordinário de 100 mil contos de réis para bancar a repressão. Era sem dúvida uma aposta de tudo ou nada. E aí, qual foi o resultado dessa aposta máxima? Bem, aqui a gente entra no capítulo final e mais irônico dessa história. O fracasso espetacular daquela que deveria ser a ferramenta de poder mais segura da República. Apesar de todo esse poder, de todo esse aparato de exceção, a Revolução continuou avançando, implacável. E no dia 24 de outubro, só 20 dias depois do início de tudo, os próprios militares da capital se voltaram contra o presidente e o tiraram do poder. A arma falhou. O jogo tinha virado. E a ironia final é quase poética, como a gente pode ver aqui. A Primeira República começou com seu primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, decretando um estado de sítio que durou 20 dias. E acabou com ele sendo deposto. E ela terminou como? Com seu último presidente, Washington Luiz, decretando um estado de sítio que durou 20 dias e que também terminou com a sua deposição. A história se fechou num círculo perfeito e trágico. Para a gente fechar, vamos voltar àquele número do começo. No total foram 2.845 dias, quase 8 anos inteiros. Dos 41 que a República existiu, vividos com direitos e garantias suspensos. E esse dado nos leva, claro, à pergunta final. Afinal de contas, uma ferramenta de exceção com o estado de sítio realmente consegue defender um regime? Ou o seu uso constante e, principalmente, o seu fracasso no final só serve para mostrar uma fraqueza que já estava ali desde o começo? É uma pergunta que com certeza ecoa muito além de 1930.